Olá, pessoal, eu sou a Malu Zanotto do marketing da Mits e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mits Talks. No papo de hoje, nós vamos falar sobre o famoso CRM, Customer Relationship Management, que em português significa gestão de relacionamento com o cliente. Tá, mas por que isso é tão importante? Bom, se a gente considerar que a fidelidade do cliente é um dos principais fatores que impulsionam o sucesso empresarial hoje em dia, um CRM eficaz se tornou essencial para as empresas de todos os tamanhos. Mas não basta só implementar o seu CRM, é preciso também evitar alguns erros que podem sim afetar o seu negócio. E para nos ajudar a desmistificar essas falhas de implementação e entender como evitá-las, eu vou conversar hoje com o Otávio Garbi, que é diretor comercial da Plumes, uma plataforma que une CRM, automação de processos e geração de propostas. Otávio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Malu. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Pessoal, eu sou o Otávio, sou aqui da Plume, sou diretor comercial dessa empresa de CRM. E CRM é um assunto, como vocês podem imaginar, a gente fala bastante sobre isso. Foram mais de 3.000 conversas com diretores e gestores comerciais ao longo de 10 anos que a gente teve em torno do tema CRM. Então, a minha ideia hoje é trazer um pouquinho desse conhecimento, tentar responder as perguntas de uma forma que gere ideias, insights, novos conhecimentos em torno desse tema e desmistificar algumas coisinhas também. Mas é um prazer estar aqui, estou muito agradecido pelo convite aí da Mits, tá, Malu? O prazer é todo nosso. Bom, Otávio, para começo de conversa, por que toda empresa deveria ter um CRM? Qual é a importância dele para o negócio no geral, assim? Assim, se tivesse que resumir em uma frase bem pequenininha, se eu tivesse num bar, por exemplo, falar assim, por que tem que ter CRM? Eu acho que eu responderia, a forma mais rápida e ágil de responder isso, com certeza, é para vender mais, tá, Malu? Se fosse para colocar numa frase bem curtinha. Mas se fosse para a gente elaborar isso um pouquinho mais, né? Tá, mas por que uma empresa vai vender mais por usar CRM? Aí a gente tem que quebrar em alguns pilares. O primeiro deles, com certeza, é gestão de processo comercial ou funil de vendas ou pipeline, é tudo a mesma coisa. Isso vai te fazer vender mais porque isso vai aumentar sua taxa de conversão, já que você vai ter uma melhor orquestração do seu processo de prospecção ou de gestão de oportunidades. Então você vai transformar mais prospects ou leads ou SQLs, tem o nome, você pode usar o nome que você quiser, em clientes efetivos. Porém, o que acontece, Malu? Tem uma confusão muito grande, que as pessoas, muitas vezes é muito comum esse erro, tá? As pessoas pensam que o CRM se limita ao pipeline, sendo que na verdade o CRM ele não se limita ao pipeline. O pipeline ele veio para dentro do CRM, é só uma curiosidade, nos últimos 20 anos, porque quando os Kanbans já são utilizados desde os anos 20 pela Toyota em processo de pós-vendas e agora descobriu-se vendas como um processo, mas isso é novo. Então, CRMs que surgiram 30, 40 anos antes dos anos 2000, eles não tinham pipelines. E hoje, se você pergunta uma pessoa, deixa eu ver seu CRM, muito provavelmente ela vai falar de pipeline. Eles são importantes, eles geram aumento de vendas por melhor gestão de oportunidades, mas um CRM é muito mais do que isso. Voltando para a linha de raciocínio, ele vai te fazer vender mais também, porque você vai ter uma melhor gestão de carteira. Então, gostei muito da sua intro. Você falou disso, né? Então, quer dizer, quando você tem uma melhor gestão do relacionamento com o cliente, você vai vender mais. Todo mundo adora falar gestão de carteira, mas vamos entender o que isso quer dizer na prática. Gestão de carteira significa gerar demanda de forma contínua com os clientes que estão dentro de casa. Só. Gestão de carteira serve para fazer upsell, cross-sell, resell, que é vender outros produtos ou melhor, ou manter os clientes fidelizados, porque isso aumenta o seu LTV ou melhora a sua rentabilidade com os clientes que você já tem dentro de casa, ou evita que clientes saiam, mas tudo culmina no mesmo ponto, volta para o mesmo ponto, que é geração de demanda contínua. E, claro, isso vai fazer com que você venda mais. E o terceiro ponto que vai te fazer vender mais CRM é o gestor comercial ter visibilidade e ter controle. Porque se o gestor comercial, Malu, ele não sabe o que está acontecendo na área dele, se ele depende de perguntar dos vendedores verbalmente para isso, ou olhar planilhas para isso, ou outros meios não sistemáticos, ele não vai ter dados reais, ele não vai ter um bom controle, ele não vai tomar boas decisões e ele vai perder ali muito em termos de venda. Aí é um efeito mais indireto, mais intangível, mas que também vai levar a abrir mão de vendas com certeza. Tá? Já falou três pontos aqui importantíssimos, né? Que eu acho que é vender mais, todo mundo quer vender mais. Você poder vender novos produtos ou outras coisas para o seu cliente atual, porque a gente sabe que manter um cliente é mais barato do que conquistar um novo cliente. E aí, o terceiro ponto, né? Que é você ter a visibilidade do que está acontecendo. Hoje em dia, quem não lê dados, quem não consegue fazer essa interpretação, perde muito. Então, acho que esses três pontos iniciais já foram super certeiros.
Mas hoje, quais são os erros que as empresas cometem ao trabalhar com o CRM? E por que você acredita que eles acontecem? Você acha que é falta de informação, é falta de uma plataforma de suporte, um pouco dos 2? Como que você enxerga esse cenário hoje? Eu convido você que está ouvindo a jogar no Google por que CRMs falham, ou em inglês você vai encontrar Why CRM Fail, você vai encontrar também alguns artigos escolhe alguma universidade que você gosta, algum instituto que você confia e lê. Eu garanto que você vai ler, ali no meio do texto, em algum momento, a falta de dados reais dentro do CRM, tá? A falta de... Isso é fruto, né? O CRM que tem dados que eles não estão corretos, é fruto de uma má alimentação e engajamento por parte dos usuários. Então, com certeza um erro gigante, Malu, assim, o problemão, o monstro do CRM é tá tudo errado, tá tudo mal alimentado, as oportunidades estão apodrecendo no funil, o vendedor não lança nada lá dentro. Então o CRM ele pode ser legal, ele é super bom, tecnologicamente ele é perfeito, que legal, mas os dados são tudo errado, eles acabam ficando inúteis. Dashboards que são apresentados no momento de vendas, coloridos e incríveis e que cobrem as paredes inteiras dos gestores, super legal, super sexy, vai tudo pro lixo quando você não tem dados reais dentro do CRM. Então um erro que leva à falta de alimentação é você não incluir dentro do CRM as atividades operacionais do vendedor. Então, o que eu quero dizer com isso, tá? O vendedor ele tem alguns pontinhos, Malu, da rotina dele, da operação dele, que são pontos mandatórios, pontos que ele tem que fazer. Por exemplo, os mais comuns são: ele precisa receber um lead, ele precisa gerar uma proposta, ele precisa emitir pedidos ou contratos ou ordem de serviço, enfim. Se ele não fizer essas coisas, ele não vende. Todo o resto, ele é estratégico. O que é a camada estratégica? Deixa eu anotar que eu conversei com o Paulo, porque eu vou retornar para ele na sexta que vem. Eu não sou obrigado a fazer isso, mas eu anoto porque isso me ajuda a vender. Então vamos separar em duas camadas: a operação comercial e o estratégico. São atividades que eu faço para me ajudar a vender mais, embora não mandatórias. O erro mais clássico que existe em CRM é um gestor pegar um CRM, chegar para o time de vendas dele e falar assim: olha, a gente contratou essa ferramenta. Então, agora, além de você gerar a proposta aqui, emitir o pedido aqui, conversar no WhatsApp aqui, conversar no e-mail aqui, receber o lead aqui, você vai entrar dentro do CRM que eu contratei e você vai escrever tudo que você faz o dia inteiro, tá? Porque eu preciso ter visão. E aí, o problema disso é que o vendedor, em enorme maioria dos casos, ele não vai manter um nível de disciplina suficiente para ele manter o CRM perfeitamente alimentado. Agora, quando você chega para o seu time de vendas e fala assim: eu contratei essa ferramenta de CRM, lembra que você emitia propostas aqui? Agora é aqui. Lembra que você emitia um pedido, um contrato aqui? Agora é aqui. Lembra que você via comissões aqui? Agora é aqui. Inclusive o lead cai aqui também. Então, quando o CRM ele se torna um ambiente de trabalho do vendedor, ele dribla o principal erro, que é essa falta de engajamento, porque o vendedor ele vai estar trabalhando dentro do CRM. Então eu diria que o principal erro é esse, é enxergar o CRM como uma ferramenta que vai morar só na zona estratégica, não compreendendo a operação comercial. E o segundo erro, para colocar aí um outro grande problema que a gente vê, Malu, conversando com diretores, é: quem manda que sou eu e vão usar o CRM sim. Então, peraí, né? O cara, a gente vê muito essa postura, tá? Principalmente em mercados mais tradicionais, como indústria, que você pega ali um gestor, um coordenador que fala: não, vai usar, vai ser obrigado a usar. Não é assim que funciona, porque não é porque você decidiu que a equipe vai ser obrigada a usar, que eles vão de fato começar a usar. O time usa o CRM quando a operação deles está lá dentro e quando eles enxergam valor em usar a ferramenta. Então, o time tem que abraçar essa ideia. Né? O time ele tem que realmente querer utilizar, não é uma questão de enfiar goela abaixo. Essa estratégia ela é bem mal sucedida em implementações de CRM. Perfeito. E você acha que essa falta duas questões, né? Você acha que essa falta de alimentação da base é por uma falta de tempo, porque as pessoas estão vendendo, estão fazendo muitas coisas e se não está integrado, ela vai esquecer do que ela falou, não tem como gravar isso, enfim. E como, agora falando dessa estratégia de envolver a equipe, como que você envolve essa equipe? Como que você vende esse produto para que todo mundo abrace a ideia? Perguntas muito boas. A primeira, Malu, é porque essa falta de alimentação ela acontece pelo simples fato da gente depender da memória e da boa vontade de uma pessoa entrar em outro lugar e colocar lá. Em todo lugar de um processo, onde você depende de uma intervenção humana, você vai ter erro, porque a gente não é um robô. Então, onde tem dependência de uma ação humana, tem erro, sempre, isso é invariável.
Então, quando você depende de um vendedor colocar tudo lá, não é porque vendedor, a galera adora falar que vendedor é folgado, o vendedor não é folgado. Se você der para qualquer pessoa do mundo uma atividade extra operacional que ela tem que colocar lá dentro, naturalmente o que vai acontecer é que você vai ter problemas ligados à alimentação e dados corretos, e ele está entrando ali com frequência. Então, é um efeito bem natural, né? Ele simplesmente não vai, por que não, trabalhar, fazer tudo que ele tem que fazer e ter um segundo trabalho de replicar tudo isso em outro lugar. É, e o segundo ponto que você falou a respeito do agregar valor para o time, como vender a ideia do CRM, né? O CRM, você começa a vender a ideia para o seu time desde o momento da seleção dele. Então, por exemplo, olha o que acontece. A gente faz muita reunião, né, com muito diretor comercial. E uma minoria traz o time de vendas para ver o CRM. E por que é uma minoria? Porque, poxa, o diretor comercial ele vai entrar lá talvez 2, 3 vezes por dia para ver dashboard ou para consultar um caso. Só que o vendedor vai trabalhar lá. Então, se você, por exemplo, se você não inclui o seu time de vendas desde o momento da seleção, Malu, você já começou com o pé esquerdo, porque, olha só, eu tenho um trabalho, você também, quem tá ouvindo aqui também. Imagina que legal de manhã alguém chegar pra você e falar assim: deixa eu te contar uma novidade, agora você trabalha aqui dentro, tá? Você não trabalha mais aqui. Você faz tudo aqui dentro. Poxa, assim, será que eu poderia ter sido consultado só, ter dado uma opinião de o como é que eu faço, o que eu acho que poderia ter ou não? Então, acho que a venda, ela vem do começo, a conquista do time, tá? Para ter esse debate, uma seleção de um bom CRM. E também, o time de vendas, ele tem que entender o real valor de usar. O CRM tá ali, no final das contas, para vender mais. Quem quer vender mais não é a companhia só, é o vendedor também. O vendedor, ele quer vender mais, ele quer bater meta, ele quer promoções, ele quer comissionar, ele quer ser reconhecido. Então, quer dizer, o CRM, ele traz valor, ele tem bens para todo mundo. Agora, se você posicionar isso como uma ferramenta de gestão, que chegou, vamos ferrar todo mundo, agora vocês são obrigados, agora eu vou monitorar tudo, todo mundo se ferrou, se prepara, você vai ter problemas com engajamento. Inclusive, a gente pega, olha que curioso, a gente pega casos de vendedores que saem, já vi isso mais de uma vez, eles saem da empresa por conta do CRM que a empresa escolheu. Então, o gestor, ele pega o CRM e fala, ó, agora é tudo aqui dentro, e você tem uma saída de alguns vendedores por conta dessa nova tecnologia que vai ser usada, tá? Então, acho que essa seria a forma de contornar. E falando dos erros que você apontou, né? Quais são as possíveis formas de contorná-los? Assim, a primeira acho que é vender essa plataforma, engajar, colocar o seu time e falar que existem outras formas. Mas e para a questão da memória? É uma plataforma. A memória é a questão do colocar a operação lá dentro, Malu, porque se você colocou a operação lá, você exterminou a dependência de memória, tá? Porque é aquela história, né? Eu recebi o lead lá, gerei a proposta lá, gerei o contrato lá, acompanho meus números lá. Em que momento eu estou dependendo da memória? Não estou mais. Porque agora o vendedor está trabalhando lá. Se ele está trabalhando lá, o dado já está lá. Se o dado já está lá, eu não vou depender de ninguém lembrar de nada para lançar dentro do CRM. Então, na verdade, a memória a gente vai mitigar não com lembretes ou melhorando a memória deles, mas a gente vai mitigar exterminando a dependência de memória. Perfeito. Eu acho que o principal, então, seria começar engajando a equipe, envolvendo a equipe na escolha da plataforma, para depois passar tudo para esse ambiente onde as pessoas vão começar a entender os benefícios de se trabalhar tudo ali. Eu acho que é um processo meio que automático, assim, a partir do momento que eles entendem o benefício, eles facilita não só ajuda a vender mais, mas como facilita o processo de trabalho do próprio vendedor. E quais são as medidas que uma empresa deve adotar para evitar erros futuros no uso do CRM? Ok, já tem o CRM, mas o que pode acontecer com as empresas, ou podem acontecer erros com CRMs implementados já? Como que você enxerga isso? Os problemas que a gente vê são 10 anos de Plumes, né? E a gente tem clientes que estão com a gente há muito tempo já. E aí, vou responder baseado em alguns desafios que a gente já viu que clientes enfrentaram, né? Então, o que a gente vê, Malu? O mercado, ele muda um pouco rápido. Então, a forma que os clientes compram, ela muda. O que o cliente quer, por exemplo, de gerações mais novas, é a geração do eu vou me informar, eu quero fazer sozinho, eu detesto quando o vendedor da loja vem falar comigo, vou fingir que eu tô no telefone para ninguém falar comigo, só vou comprar maçã se eu pegar na mão, e vou entrar nesse restaurante só depois de ver os pratos no Instagram. Então, eu tô jogando hábitos de consumo aleatório só para dizer o seguinte, nossos pais não compravam assim, e os nossos filhos vão comprar diferente. O mercado se transforma,
por vários motivos, não só de geração, como exemplifiquei, mas de evolução tecnológica também. E junto com o mercado se transformando, as áreas comerciais se transformam. Porque se você não mudar a sua forma de venda também, você não vai conseguir vender como se vendia para o seu avô, para o seu filho. Então, quando uma área comercial muda, o CRM ele tem que acompanhar essas mudanças também. Se você não tiver um CRM que ele tem versatilidade, te dá boa independência para você evoluir, você vai ter problemas. Porque a área comercial, quem trabalha na área comercial sabe que é assim, passou um mês ou um semestre, enfim, você tem muita discussão em torno de, olha, vamos aprimorar a proposta, vamos separar isso em 2 linhas, vamos mudar o formato de cobrança, vamos criar um processo novo, vamos colocar uma figura nova, extermina essa figura, ficou horrível, piorou, vamos colocar, então quer dizer, não para. O processo comercial ele não é uma linha de produção onde eu vou amassar esse ferro de uma forma X que vai me entregar o resultado Y e essa é uma forma otimizada que eu tenho. Não é isso. Até é uma esteira, mas ela é mutante, porque a gente vai transformar isso muito recorrentemente, até porque o mercado não é fixo, o mercado é mutante. Então, o CRM, chegando finalmente na sua pergunta, para a gente evitar erro futuro, a gente tem que ter uma ferramenta que ela permita a gente evoluir e personalizar, e que seja versátil, que seja flexível, não seja dura, senão você vai ter muito desafio mudando essa ferramenta ao longo do tempo. Você tem que ter pessoas dentro da sua empresa que saibam operar nesse CRM, mexer nesse CRM como um CRM owner. Você tem que ter tudo documentado. Se você não documentar tudo no momento 1, você está ferrado. Você vai ter problemas, porque é como uma casa. Uma casa mal arquitetada, você abre a torneira, cai o ventilador, o CRM é igual. Se você não tiver tudo documentado, você vai ter problemas. Então, quer dizer, você tem que ter conhecimento dentro de casa, um CRM que te permite evoluir, e você tem que fazer benchmarking, porque se você não conversa... Gente, vocês estão perdendo muito dinheiro se vocês não conversam com empresas de mesmo segmento, sabe? Porque a prática nunca vai ser a mesma. É que o processo comercial nunca ele é copiável 100% de um lugar para o outro, dependendo. Mas, quando você faz benchmark de CRM, você vai ter ótimas ideias que você não tinha. Então, converse com outras empresas, vejam como é que elas estão utilizando o CRM, e você vai tirar bons frutos e vai evitar problemas também futuros no CRM. Perfeito. E existe alguma forma de avaliar a eficácia da sua estratégia de CRM? Como que a gente pode fazer isso? Você vê o número de vendas no final do mês ou na performance da equipe? Quais são os indicadores que isso está funcionando? A forma de se avaliar performance, eficácia em vendas, eu acho que existem 2 caminhos sempre, tá? O primeiro caminho é o seu comparativo de como eu estava e como estou, que é usar o seu próprio... São dados primários, né? Você pega ali dentro de casa o seu histórico e compara com a sua performance atual e vê o impacto. Então, essa é uma primeira forma de, antes de implementar o CRM, tenha dados apurados. Eu sei que é difícil, mas você precisa ter um mínimo de orientação de dados pré-CRM para você medir o impacto posterior se você quiser medir ROI, porque o ROI do CRM ele é tênue, porque lembra do começo do podcast, a gente falou assim, a gente tem vender mais porque aumenta a taxa de conversão, porque melhor gestão de oportunidades, porque melhor relacionamento com o cliente, porque o LTV, porque o upsell, cross-sell, resell, então quer dizer, é tênue. O ROI ele é bem difícil, né? Se um vendedor de CRM virar e falar assim, a gente aumenta em 28% suas vendas, esse discurso ele não é verdade, sabe? Ele não tá bem fundamentado. Ele mexe em muita variável, muita aresta do processo de vendas. Então, é difícil cravar um ROI. O vendedor tá falando aquilo por conta de algum case. Legal, aí se ele tem um case, ok, agora eu vou aumentar suas vendas em 30%. Eu não gosto, é um chute isso. Voltando então para a pergunta, eu me empolguei aqui na questão do... a segunda forma, Lu, perdão. A segunda forma é você ter um benchmark, que seria o seguinte... compara. Você quer medir a performance, a eficácia que você tem no seu processo de vendas? Tenta responder para mim o que é uma taxa de conversão ruim. Ou tenta responder para mim o que é uma taxa de conversão boa, tá? Pensa na sua aí, você que está ouvindo. Provavelmente, você está pensando numa ruim e numa boa, e só é ruim e boa é relativo. Você está comprando com algo. Eu acho que esse algo, ou você está pegando do seu passado, ou você está pegando de alguma outra empresa que você viu. Senão você não sabe o que é bom ou ruim. Para alguns segmentos, uma taxa de conversão boa é 50%, para outros é 6%. Então, você só vai conseguir medir eficácia seu CRM olhando para dados históricos ou comparando com outras empresas de segmento parecido e vendo como é que seus números estão. Em vendas, é muito difícil você dizer se os números estão bons ou ruins, só olhando para dentro de casa ou olhando para os lados. Tudo depende, então, de uma perspectiva e dos dados. Eu acho que o principal que você falou aqui são dados. As empresas hoje que não têm esse histórico de dados ou que não têm essa preocupação tão grande com dados
elas devem sim olhar para isso também, porque é isso que vai definir parâmetros, que é isso que vai mostrar o norte e os próximos caminhos aí. E Uhum. hoje, quais são os recursos disponíveis para as empresas que desejam melhorar o seu entendimento e utilização do CRM? Vou ter que falar benchmark mais uma vez, tá repetitivo mesmo, galera, mas é porque é muito importante, porque, assim, você quer entender como você melhora essa utilização do CRM, como você extrai mais dele, converse. Você tem que ver como as empresas estão usando o CRM. Você tem que olhar para o lado e se interessar por isso. Outra coisa é você conversar com empresas de CRM também, porque você pode até não pensar em mudar o CRM agora, mas quando você conversa com uma empresa de CRM bem preparada, aí eu sou bem suspeito para falar, a Plumes tem um processo que a gente faz uma reunião, Malu, que a gente entende como é que está o cenário comercial do cliente e explica exatamente o que a gente vê baseado em tendência, como é que os nossos clientes usam, o que eles poderiam fazer. Claro, conversem com a Plumes, aí enfim, fica com o convite. Mas, voltando para a pergunta, não só com a Plumes, vocês têm que conversar com empresas de CRM, pessoas que entendem sobre isso, porque vocês vão pegar muitas ideias, vocês vão escutar do que está se falando nesse momento. Então, que boas empresas de CRM estão falando agora, né? A gente sempre surpreende, Malu. A gente começa uma reunião com um gestor comercial, ele geralmente traz o ponto A, B, só que ele sai com o ponto C, D, H e W também. É, uma outra coisa, aí curso, né, pessoal, assim, mas não aqueles cursos padrões de CRM, você tem que ouvir pessoas, é, você tem que consumir conteúdo de pessoas que fazem acontecer, porque o Brasil ele tem um mal que se você pegar influenciadores de vendas, você olha para o histórico deles e eles nunca fizeram acontecer. Só que eles falam bem, eles palestram bem, eles falam de uma forma que convence muito o brasileiro. Ele tem um viés um pouquinho diferente de outros países, que gosta mais de consumir um conteúdo de alguém que os influencia e os lidera como uma espécie de guru, do que alguém que já fez. Se você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você vai ver que os conteúdos mais consumidos de venda são do Mark Robert, que criou a HubSpot, é do Aaron Ross lá, do Salesforce, enfim, você tem essas referências monstruosas com histórica. Então consuma conteúdo de pessoas que fazem acontecer. Você não pode ouvir dica de quem não faz. Se você quer saber como o CRM funciona bem e ver vídeos básicos, você vai ficar numa camada de, vamos gerir. É importante usar o funil. Malu, a galera não sabe explicar o que é funil. Assim, juro por Deus, a reunião, em grande maioria dos casos, a gente entra na qual a gente tem que explicar o que é a diferença de funil e gestão de carteira. E muitas vezes ele chega pedindo uma coisa. Quantas reuniões de vendas a gente termina com, cara, não é CRM que você está precisando. Você precisa é outra coisa, não tem nada a ver. Você está querendo gerenciar atendimento, ou você precisa de um força de vendas, ou você está falando de RP, você está falando de Big Data, você está falando de Omnichannel, mas não é CRM. Então, a gente tem que fazer muito essa educação, porque eu vejo que o mercado carece disso, tá? A galera não se informa, a galera não sabe, é muita ferramenta, tá? A gente tem Big Data, a gente tem LRM, a gente tem Sales Engagement, a gente tem ferramentas de automação de marketing, a gente tem Omnichannel, a gente tem CRMs, a gente tem 1 milhão de ferramentas e existe uma confusão nesse momento do mercado de eu não tenho ideia de onde eu estou, só quero vender mais e as pessoas chegam precisando se informar. Se informe bastante, tá? Acho que com boas fontes. Boas fontes. E o que pode ou deve ser considerado como, tirando a questão da porcentagem, dos dados, do benchmark, o que pode ser considerado como um sucesso no CRM, assim, que você fala, gente, isso aqui é um case incrível, ou isso aqui é sinônimo de sucesso no CRM? Meu vendedor não sai do CRM. Isso é o estado da arte, assim, porque se você conversar com uma empresa e ele fala assim, o meu vendedor trabalha dentro do meu CRM, vou parar de ser extremista. Você pergunta para uma empresa assim, quanto de tempo seu vendedor gasta dentro do CRM? Quanto mais sucesso. Porque se o vendedor está trabalhando lá dentro, significa que o CRM ele provavelmente vai estar funcionando como ele deveria. Ele vai estar orquestrando muito bem os processos de vendas, ele vai estar gerenciando muito bem a sua carteira de clientes, ele vai estar fazendo o que ele se propõe a fazer. Por exemplo, a gente está falando muito em IA. E aí no CRM, a IA é história para boi dormir ainda. Vou te explicar o porquê. Os dados, Malu, eles ainda não estão corretos dentro dos CRMs. O mercado está no momento ainda de superar o desafio do vendedor usar o CRM da forma que ele deveria. Por que nós estamos falando em IA? Então, às vezes, assim, chega em gestor comercial e chega e fala assim, mas tem IA? Ok, antes de eu te responder essa pergunta, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu abrir o seu CRM agora, vai ter oportunidade apodrecendo no funil, sim ou não?
Vai. Então, como é que a IA vai pegar uma base toda desorientada de dados e ela vai conseguir te dar ótimos insights? É verdade. Então, primeiro, vamos resolver o problema mais básico do CRM não está superado. Não está na hora de falar de IA. Eu estou sendo generalista, pessoal. Talvez você esteja ouvindo e falando, não, meu CRM está no estado da arte, eu uso IA e tiro o ROI. Legal, eu estou sendo generalista, tá? IA em CRM no estado da arte, com CRM com todos os dados, é uma coisa maravilhosa. Mas é muito raro, é isso que eu estou falando. As empresas não superaram ainda o primeiro desafio. Eu falo isso baseado nas reuniões de vendas. A gente conversa com mais de 10 empresas por dia e eles não estão com o CRM da forma que deveriam, não estão. Então não é hora de pensar em usar inteligência artificial ali dentro, tá? Então uma forma de a gente medir, voltando para a sua pergunta, uma forma de a gente medir sucesso é a gente ver o quanto tempo o vendedor ele passa dentro ou fora do CRM. E uma outra forma de você medir sucesso é você abrir os dashboards e ver se seus números estão certos. Se os seus números estiverem certos, se eu chegar para você, pedir para você abrir o seu dash do CRM, a gente faz isso nas reuniões. Eles sentem vergonha, assim, enfim, eles não querem abrir, porque eles sabem que eles ficam constrangidos porque eles sabem que tá tudo errado. Então, o CRM ele não tá bom. Se você abrir o dashboard e falar assim, então eu não olho muito, né, tá tudo errado. Então, isso não adianta nada, se os números não estão... Uma forma de ver se está tendo sucesso também, uma outra forma é essa. Deixa eu abrir o RP, deixa eu ver o quanto faturou. 1 milhão nessa semana? Abre o CRM agora. 780 mil? Que divergência é essa? O gestor não vai saber explicar. E isso é um sinal de falta de sucesso no CRM. Perfeito. Eu acho que o principal é fazer o trabalho de casa, né? Organizar a casa antes para depois aplicar e buscar o CRM e entender novas oportunidades. Mas se os dados, se não tiver tudo organizado, não tem como o CRM funcionar. E agora, voltando um pouquinho para a experiência do cliente, qual que é o impacto do CRM na experiência do cliente? Imagina só, alguma vez, muito provavelmente vocês já conversaram com alguma empresa que te pediu alguns dados e aí te passou para um outro setor ou alguma outra pessoa te atendeu, qualquer situação que vocês possam imaginar. E aí esse outro setor, essa outra empresa começou a te perguntar as mesmas coisas que a primeira pessoa te perguntou. Muito provavelmente você tira conclusões disso. Você tira a conclusão que essa empresa ela não é organizada, ela não tem bons processos e ela perde em credibilidade. Quando a gente está na parte comercial, quando a gente conversa com o cliente, a gente nesse momento está representando a nossa empresa. E a imagem que o cliente vai formar da nossa empresa é nossa responsabilidade, porque ele está na nossa mão. Não seja uma ligação de qualificação, numa ligação de prospecção, né, seja prospecção ativa numa qualificação. Naquele momento, as conclusões que ele está tirando da empresa se limitam ao contato que ele está tendo numa ligação de um SDR, daí a importância de se treinar e ter SDRs que são muito além de televendas, sabe o que estão falando, sabe agregar valor, mas não é o assunto do podcast. Então, estou falando tudo isso por quê? Porque o cliente, quando ele é atendido por uma empresa que usa CRM, muito provavelmente ele vai ter uma experiência muito mais positiva, porque ele vai sentir os processos sólidos, ele vai sentir organização, ele vai sentir pontualidade, ele vai sentir o vendedor vindo conversar no momento certo, e o processo de vendas, muita gente acha que o funil, a orquestração de uma oportunidade num pipeline, muita gente acha que é para gerar conforto só para o vendedor, para gerar performance só pensando em taxa de conversão. Isso é ultra importante, mas não é só isso. Se o seu pipeline não fizer sentido para o seu cliente, você vai ter problemas. Deixa eu dar um exemplo. Você terminou, por exemplo, eu quero te vender qualquer coisa, uma solução. Aí eu tô aqui com você te explicando, Malu, é isso, aquilo, que legal. Aí eu falo, Malu, agora como próximo passo, eu vou pedir para você me enviar por correio uma amostra XPTO para eu entender aqui como é que... Beleza, tô inventando qualquer bobagem. Se para você, por um acaso, isso não é conveniente, se para você isso não faz sentido, você não enxerga valor da forma que eu estou conduzindo aquele processo, a gente vai ter problemas também. Então, o funil de vendas ele é um exercício de vamos nos manter performáticos, mas uma premissa disso é o processo de vendas fazer sentido para o cliente ele valorizar, ele gostar do que eu vou te propor e, de novo, ter sentido. Então, se você usa o CRM, você vai dar uma sensação para o seu cliente de muito mais organização, processos muito mais sólidos, uma empresa muito mais séria, e ele vai confiar muito mais na sua empresa para que ele possa seguir para o pós-vendas e ficar sendo atendido por você depois. Não só falando da conquista do cliente, mas na carteira de clientes, ter um CRM melhor experiência de cliente, porque você vai aparecer na hora certa, né? A magiquinha, nossa, você apareceu bem agora, eu ia te ligar em uma semana, eu sei, o CRM ele me avisa. Então isso é conveniente, eu não vou esperar o cliente ter que me procurar. E se eu me antecipar?
né? E se, poxa, falando, é que tem tanto segmento, se você pegar, por exemplo, a reposição de insumos, a gente pode pensar em vestuário, em cosmético, alimentício, pô, tá acabando a farofa no estoque do supermercado que eu atendo, eu distribuo esse produto, eu quero me antecipar e eu vou oferecer um produto que eu sei que historicamente é correlato com a venda de farofa e eu vou mostrar porque que ele vai vender mais. Isso é consultividade. E sem CRM não dá. Porque se ele não tiver esses dados em mãos, nunca. E eu vou esperar o cara me ligar e falar, pelo amor de Deus, cadê a farofa na minha prateleira? Tá? Tô dando um exemplo absurdo e específico do alimentício, mas aí vocês traduzem isso para qualquer outro segmento. Perfeito, Otávio. E assim, para finalizar, caso tenha alguém aqui que ainda não está convencido do poder do CRM, depois de tudo que a gente falou, e foram coisas assim muito, muito importantes para as empresas ficarem de olho. Você consegue listar? Vou fazer um desafio aqui de quatro bons motivos para as empresas passarem a apostar no CRM. Se eles ainda não ficaram convencidos, esse é o momento. Beleza. Gestores comerciais que não. Eu vou chegar nos 4. Gestores comerciais que não estão convencidos ainda, pega algumas oportunidades para gerenciar vocês mesmos e tenta fazer isso sem o uso de tecnologia ou sistema. Pega post-it, pega planilha, tá? E eu te desafio a você, é que não sei quantos leads, depende do seu ticket, depende do seu segmento. Pega um número que você considera bastante de leads, tá? Atende eles e se organiza para vender para eles usando papel, caneta e planilha. Eu te desafio. Você vai ter alguns problemas com isso e vai se convencer sozinho. Mas já que é para falar os motivos, 4 eu apontaria. 1, porque você vai transformar mais, seja prospects em leads, leads em reuniões, reuniões em SQLs, SQLs oportunidades, oportunidades em propósito, propósito de fechamento. De novo, não importa o nome que você usa. O resumo disso é porque você vai aumentar a sua taxa de conversão de potenciais para efetivos. O segundo motivo que eu colocaria é você vai gerar mais demanda na sua carteira de clientes para vender de novo, para vender outros produtos ou para vender mais. Você vai melhorar o relacionamento com seus clientes, vai gerar mais demanda. O terceiro motivo que eu colocaria é você vai conseguir tomar decisões baseadas em dados de verdade. Você vai saber o que está acontecendo no seu time. Se um vendedor desandar, em 2 dias você vai falar, a casa está caindo para cá. Se um vendedor virar um superstar, em 1 semana você vai falar, meu Deus do céu, eu preciso tomar conta aqui muito pertinho porque essa pessoa está se destacando muito. Se alguém fizer algo mal intencionado, você vai saber. Se existe uma tendência de, comparado com o ano passado, a gente está tomando ferro porque tem um concorrente novo na área, ele está sendo mencionado, você vai saber. Se você não tiver dado, você vai morar no achismo, e o achismo custa muito dinheiro para um gestor comercial. E o quarto e último motivo, para você aumentar o seu faturamento. Então, seria uma consequência dos outros 3, né? Então, se você gerenciar melhor oportunidades, a carteira, e ter uma gestão baseada em dados, você vai faturar mais. Acho que já é um motivo bom também. Excelente. Eu acho que se a pessoa ainda não estava convencida, acho que ela vai entrar em contato com a Plumes logo, para poder entender mais sobre isso. Gente, eu espero que esse papo tenha sido tão inspirador e rico para vocês quanto foi para mim. Muito obrigada, Otávio, pela presença, pela disponibilidade. E é isso, o espaço é seu para se despedir aqui. Obrigado vocês, obrigado para mim pelo convite. Malu, foi um prazer estar aqui. Eu gosto muito de falar de CRM, é um tema muito confortável. Como eu falei, a Plumes ela se tornou a maior empresa latino-americana e somente latino-americana, tá? De CRM, a gente vai ser global. E a gente estuda muito esse tema, então as informações elas são bem fundamentadas, a gente vai muito atrás disso, conversa com muita gente, pode testar que vai dar bom aí, galera. Mas enfim, estou bastante contente com o bate-papo, a condução foi maravilhosa, enfim, agradeço muito a Mits, a gente vai se encontrar em outros conteúdos aí com certeza. Com toda certeza, eu sou a Malu Zanuto, esse foi mais uma edição do Meet Talks, um beijo e até a próxima.